16 de maio, dia de dividendo da Altri, um dividendo bastante elevado que aparentemente a Euronext e o Investing não conseguem acertar bem no, na comparação do preço do dia anterior para hoje. Enfim, são bugs, são problemáticas, digamos assim, das plataformas, principalmente quando elas dão dividendo monetário e depois dão ações de outra cotada, e esse valor das ações nem sequer é declarado na parte do dividendo monetário, apesar de os cálculos deles olharem para a parte monetária. Enfim, a parte importante é que hoje a Altri não subiu 3%. Não sei, vamos ver se acabou por subir face à abertura para o fecho, se acabou por subir estes 3%, mas a realidade é que eu creio que pelo TradingView, que é aquele que dá a cotação correta, acabou até por fazer um trambolhão bastante elevado, creio que foram, já agora deixem-me confirmar, 17,46. Claro, este 17,46, se vocês forem a ver, vocês têm esse dinheiro no bolso. Pelo menos quem participou. De resto, tivemos a apresentação dos resultados do BCP, o Filipe partilhou no Discord, eu olhei na diagonal e a única coisa que vi, e até podemos ir ao Discord, a essa parte, o Discord hoje esteve ativo, como é óbvio, de manhã, havia esta oportunidade não só de BCP como Altri, são oportunidades que, enfim, valem o que valem, como diz o outro, mas a realidade é esta. Hoje tivemos muita atividade, pelo que vamos ter aqui imensas mensagens e vamos ver se eu acerto com a partilha de ontem. Isso. O Filipe então partilhou a questão dos resultados. Isto aqui é uma informação por parte da EDP Renováveis, mas ele partilhou aqui os resultados do BCP. Os resultados não dão indicação do outlook, ou seja, das previsões para o trimestre ou até ao final do ano, tal como fazem nos Estados Unidos, em que a maior parte, atenção, a maior parte, quando digo maior parte, é tipo 90% das cotadas das empresas dão não só um guidance, como dão um outlook. Guidance é um valor monetário, o outlook é mais, estamos com um aumento de vendas nestes últimos, porque eles quando apresentam, não sei se vocês já entenderam, mas nós temos agora em maio a apresentação dos resultados do primeiro trimestre. O primeiro trimestre terminou quanto? 31 de março, não é? Isto significa o quê? Que quando eles apresentam os resultados, se apresentarem, vamos supor, a 15 de maio, já levam metade do segundo trimestre e estão numa posição, já que estamos numa de transparente, de dizer se o outlook vai ser positivo para aquele trimestre ou não, tendo em conta aquela metade que já têm dados. BCP não fez isso, pelo contrário, os lucros que deu, se não fosse esta alienação de um financial service, é alguma coisa que eles deviam ter na Polónia ou algo assim, se não fosse isto, os resultados do BCP não seriam 215 e até ficariam era abaixo, né, dos 112, porque se tirarmos os 127 aos 215, ora 227 dá 90, menos de 90 milhões. Portanto, os resultados líquidos caíam. Mas a reação foi ou sobe ou desce. Gap down era a minha aposta, confesso. Teríamos esta zona para defesa. Gap up, teríamos esta zona aqui, já vamos ver se bateu certo ou não, esta amplitude toda que correspondia a 3% iniciais, nos 22,43 até aos 6% que correspondia aos 23,05. Os mercados, vocês já sabem como é que funcionam, eles valem o que valem e a realidade é que nem se aproximou dos 23, mas passou a primeira parte, ficou muito próxima. Mas gostaram dos resultados, teve alguma volatilidade, com toda a certeza, de resto é a apresentação dos resultados, você já sabe o que é que pode acontecer. Olhando para o resto das cotadas, temos os CTTs aqui, a tirar isto
não é preciso estar a ver, teve a esta hora. Os CTTs tiveram aqui uma queda importante, 2%, a Galp a cair 1,5%, de resto tudo mais ou menos estável, não é? A Greenvolt desacelerou as subidas, mas continuou a subir, enquanto a EDP Renováveis caiu e a EDP praticamente não mexeu. Temos a Jerónimo Martins mexer muito pouco, juntamente com a Sonai e a Navigator, que subiu 1%, teve a subir 2%, nada de especial, não é? A nós também via discussão de uma nova operadora online, internet, ou só de dados, enfim, que acham que pode atacar a posição da nós. A realidade é que quando se abriu aquelas larguras de banda, né, houve uma parte das larguras de banda do 5G que ficaram atribuídas a operadoras mais pequenas. Elas vão ser operadoras de dados, vão ser uma forte concorrência, mas não se esqueçam, a maior parte das operadoras, Vodafone, eu por exemplo, o meu telefone, estou a partilhar convosco. O meu telefone é Vodafone e eu tenho aquilo que é o Mosh, não sei como é que chama. Sei lá, aquela operadora dos jovens, não é? Todas as operadoras têm isso. Meos e afins têm eu não sei os nomes, eu confesso. É Iorn, aquela que eu tenho é Iorn. E a realidade é esta: elas vão se preparar, como é óbvio, para a defesa desse tipo de empresas, e as margens, os ganhos, vêm mais da parte empresarial, não da parte de consumo. Vocês não se esqueçam, a internet de consumo, eu falo pela minha, ela tem um custo mais baixo, mas é muito mais irregular, não é? Nós contratamos 100 megabits e não os recebemos. Ponto final, parágrafo. Enquanto que na empresarial é muito mais estável e é muito mais fidedigna, mas paga-se muito mais. Enfim, não creio que isso vai ser um episódio. De resto, tudo muito calmo. Hoje o PSI praticamente não mexeu. Aquilo que fez mexer foi sem dúvida o BCP, pelo peso que tem. Quanto aos Estados Unidos, as que estão a subir são as do costume. Quando eu digo do costume, são aquelas que têm um peso maior. Vocês veem pelos tamanhos dos quadrados, não é? Isto basicamente representa o Standard Poor's 500 e os quadrados representam o tamanho ou o peso que tem dentro do Standard Poor's 500. A Apple hoje não está a mexer, Microsoft está a subir um bocadinho, a Nvidia está a subir, rompeu uma zona importante também, aquela que mexeu que nem jeito grande, foi a AMD. Nós falámos ontem, é a segunda vez, né? Eu faço a saída está correta, não é isso que está em causa, a saída está correta, mas depois o Ativo Bank simplesmente fica com o dinheiro a viajar, e até hoje não o recebi, concluindo. Ontem, quando estávamos a fazer a análise, eu disse, se eu tivesse o capital, eu entraria aqui, e o que é que aconteceu? Ela hoje simplesmente foi. Não vi notícia nenhuma, eu hoje não tive muita disponibilidade para ver, mas não vi notícia nenhuma que levasse a que ela tivesse a subir 4%. A única coisa que eu vejo é isto: as tecnológicas que são estáveis, isto tudo aqui para cima são tecnológicas, até aqui, as tecnológicas que são estáveis, essas estão a subir. Tudo o resto está a cair, principalmente as small caps. As small caps ontem deram um salto grande, hoje estão a cair. Setor de energia, forte queda. Eu li alguns ontem que o da Berkshire, como é que ele se chama? Estou sempre a esquecer. Warren Buffett vendeu uma grande parte da posição que tinha na Chevron, e investiu esse dinheiro na Apple, ou lá o que é que foi. Enfim, a questão é os múltiplos neste momento ou a parte fundamental das cotadas da energia estão elevados demais, tendo em conta o tal perfil de recessão que nós temos pela frente. Esse perfil de recessão não desapareceu. Até hoje não desapareceu. Algo que eu também acho que vocês devem ter em conta, eu não partilhei isso, vi agora há pouco no Twitter, uma informação que é importante, que é sempre que o Fed faz pivô,
A partir do momento que faz, nem é um pivô, quer dizer, é um pivô, porque a realidade é esta, quando nós falamos de pivô, né, nós que estamos na bolsa, o que é que nós dizemos? Temos aqui uma subida, vamos supor que isto é hoje a AMD, e depois basicamente ela faz isto no dia a seguir. O que é que nós temos? Temos um pivô. Este pivô é quase que uma pausa, né? Seja em sidebar, seja aqui ou seja aqui, isto é um pivô. E este pivô passa a ser aquele ponto em que nós dizemos: este é o máximo, não é? E este é o mínimo. E depois procuramos o quê? Agora vai começar a descer, ela vai descer, pela lógica, e depois vai fazer outro pivô. E este pivô, que está aqui, vamos supor que fica assim, este pivô é o nosso novo mínimo, o mínimo mais elevado, para ser confirmado, tem que começar a subir, não é? Ah, pivôs, então, é o que é pausa. Mas os primeiros 3 meses após a pausa do Fed, por norma, traz ganhos para o mercado bolsista. Por norma. Os primeiros 3 meses. Depois disso, depende do estado de recessão que nós possamos estar. Porque o Fed só faz pausa quando fica satisfeito de ter a taxa de juro mais elevada do que a inflação, que é comum. A realidade é essa, é comum. Aquilo que não é comum é estar tudo tão elevado, não é? E a inflação tem baixado. E tem baixado de uma maneira que tem sido tão rápida como que ela aumentou. E as coisas têm tendência para piorar. Porquê? Vamos ver aquilo que aconteceu aqui nas vendas a retalho. Se as vendas a retalho no período anterior foram negativas, tivemos uma queda, agora subiu ligeiramente, 0,4. Ok. Mas agora vamos olhar para estes dois dados e vamos dizer assim: quanto é que estava a inflação o mês passado? Não era 0,3 ou 0,4? Mas vamos usar o 0,3. 0,3 inflação mensal para o mês de abril. Se retirarmos o valor da inflação a este valor, aqui temos um aumento só de 0,1 e aqui temos uma queda de 1%. Isto significa o quê? Significa que está a haver uma recessão no retalho, literalmente. E a tendência é aprofundar. A tendência é essa. Portanto, tenham isso em conta, estes valores não são normalizados à inflação. De resto, temos hoje muitos a falar, Lagarde fala, Williams fala, todos eles falam da FOMC, Bostich, todos eles dizem, uns dizem que estão satisfeitos com a taxa de juro e que vão olhar para uma pausa, outros dizem eu estou satisfeito, mas ainda tenho que acompanhar os dados, e os dados basicamente dizem que está a haver a destruição que eles procuram, menos no emprego. Portanto, estejam atentos. As coisas para já não estão assim muito boas. No entanto, no curto prazo aquilo que se pensa é que os índices vão subir. Amanhã, inflação para a Europa, este valor, mesmo que seja este valor, não se esqueçam, vocês multiplicam isto por 12, literalmente por 12, dá uma inflação de 8,4%. E estes 8,4%, se vocês forem a ver, quando eles falam que o PIB vai subir 2%, o PIB subir 2% quando a inflação está a 8%, basicamente o PIB não cresceu. A inflação é que fez crescer o PIB, mais nada. Não se esqueçam que o PIB, a única parte de custos que tem em conta é o das importações. O investimento não tem em conta os custos, é um investimento, não é? E o consumo, a tendência é aumentar sempre. Com o aumento da inflação, nós reduzimos a quantidade, mas o valor total, o valor final, consome-nos a parte do salário, né? As pessoas estão cada vez mais a reclamar que aquilo que ganham não chega para pagar as contas, e aquilo que vão fazer é reduzir as quantidades, mas aquilo que gastam é sempre o mesmo. É essa a referência, né? Quando nós olhamos, dizemos assim: olha, eu ganho 1000, tenho os meus gastos fixos, sobram 400, estes 400, vamos assumir, eu gastava os 400 todos, agora estes 400 já não dão para comprar aquilo que eu consumia. O que é que eu faço? Reduzo a parte do consumo para os 400 saírem todos na mesma. Adiante.
Amanhã, licenças de construção nos Estados Unidos, vai ter algum movimento para verificar se a atividade continua em alta ou não. Não se esqueçam, as economias continuam resilientes. O mais importante vai ser sexta-feira para ouvirmos o Powell. O resto é música, como eu costumo dizer. Para a sexta-feira, não se esqueçam, grande a expiração de contratos, dizem que é enorme, mas é dentro daquilo que é a média. Continuamos a ter aqui muitas puts nos 4.000. A ideia que eu tenho é que a dos 4.100 está a subir. Isto significa o quê? Significa que basicamente fica excluída de parte, pelo menos ficar abaixo dos 4.000. Em cima da mesa, algo acima dos 4.100, que é basicamente onde nós andamos, ah, faz todo o sentido. Mesmo ficar aqui entre os 4.100 e os 4.050 faz todo sentido. Também faz todo sentido virmos aos 4.200 por haver algumas calls neste ponto. De resto, olhando para o PSI e agora em modo de aceleração, eu confesso, não sei se isto está certo, tendo em conta aquilo que o Investing diz, né? Se nós formos ver aqui o Investing, já agora, só para termos a certeza, se bate certo. Ah, bate certo. Pelo menos nisso, o Investing não falhou muito. Aquilo que nós vemos é o que é uma rejeição da linha de tendência de máximos. Porque é que não? Bom, não está a desenhar porquê? Deixem-me só fazer aqui um refresh rápido. É melhor. Eu acho que é por ter aquelas janelas abertas e faz isto. Desativa uma delas. Os desenhos estavam a acontecer, só não estava a atualizar. Mas a questão é, vemos uma rejeição na linha de tendência de máximos, como é óbvio, nós podemos desenhá-la a partir daqui e dizer não rejeitou nada, simplesmente ultrapassou. A realidade é que fechámos na mesma abaixo, apesar de termos furado. Tivemos uma rejeição na Moving Average simples, de resto é uma vela que de forma isolada diz-nos que é uma inversão da tendência, ou seja, esta tendência de subida vai inverter, a realidade é que isso pode não acontecer. Acompanham as aberturas, principalmente os gap downs. Gap downs, neste momento, têm pressão vendedora inicial, mas depois têm uma tendência a recuperarem, principalmente se olharem aqui para o índice e veem que os 6.079, 6.070 é uma zona de forte suporte. Portanto, para já é isto que vocês têm que olhar. De resto, a tendência para já não é de subida. Olhando para o IBEX, também caiu ligeiramente, não fez um novo máximo, mas não houve grande follow-up de queda. O mesmo acontece com o CAC e o DAX. Está tudo bastante neutro. Se vocês olharem para o Standard & Poor's, vocês dizem assim, o Standard & Poor's está aqui, sei lá, se só olharmos para o curto prazo, desde este dia, não é? Não faz literalmente nada. Ou seja, estamos há pelo menos quase 2 semanas em que simplesmente só andamos a lateralizar. Tem havido pressão de venda, tem havido pressão de compra. Se vocês colocarem na visão, quer dizer, eu prefiro a visão horária, ficamos com mais pontos, dá para ver um pouco melhor, mas aquilo que vem é que estamos a fazer o tal triângulo, né? Este triângulo ele vai ter que se resolver mais cedo ou mais tarde. Eu não vou apostar que vai subir, que vai cair, não é essa a parte que está em cima da mesa. Aquilo que está em cima da mesa é isto. No limite até podem desenhar o triângulo pela parte da Moving Average a 200, que é onde tem tido suporte, né? Aquela parte que interessa é esta. Começando a perder esta zona, ela vem aqui garantidamente. Há muita gente que acha que é aqui que viremos antes de subir realmente. Sexta-feira pode ser o dia. Pode. Temos que acompanhar o preço. Enquanto não saímos desta doji, a decisão não está tomada. De resto, olhando para as QQQs, é aquelas que estão a subir, foi aquelas que já fizeram o breakout, é aquelas que toda a gente diz, tem aqui um triângulo enorme, isto vai estourar, está a começar a apertar. É um facto,
não é? Se nós fizermos isto assim, é um facto. Temos aqui assim um triângulo enorme, vou ter que ajustar por aqui que é para fazer o desenho um bocadinho melhor, ah, mais visível, né? Agora, aqui eles estavam a dizer que era hoje que íamos dar um trambolhão, veja o que aconteceu. Literalmente não deu trambolhão nenhum. Não se esqueçam que estamos a 1 hora, a primeira hora foi esta, simplesmente rompeu por cima. Ou seja, o desenho do triângulo agora tem que começar a ajustar por aqui, enfim, aquilo que eu vos digo é isto. Muitas, muitas vezes aquilo que acontece é, nós olhamos para um desenho e dizemos, triângulo ascendente por norma rompe para baixo. Por norma, não é garantido. Vamos acompanhar o preço, vamos ver. Para já, a realidade é esta. As QQQs têm estado a subir muito por culpa das grandes tecnológicas. E quando as grandes tecnológicas não sobem, há outras que compensam. O exemplo é este. Vamos ver aqui assim. A Apple, ontem caiu, certo? A Apple ontem caiu 0,29, estamos na visão diária, no dia anterior caiu 0,68, hoje está a subir 0,18. A Amazon caiu, estabilizou, deu uma subidinha e hoje está a romper juntamente com a Google, elas andam de mão dada, ou lá o que é. Agora, a questão é, às vezes, esta que não tem peso nenhum, foi aquela que mais subiu ontem. Quando todas as grandes estavam a estabilizar, não é? As que são mais pequenas estavam a começar a fazer um movimento. Vocês olham para aqui, por exemplo, vamos comparar estas três que elas estão aqui seguidinhas. Nvidia, nos últimos 2 dias, o que é que fez? Nos últimos 4 dias, basicamente ficou quieta. Ou seja, os últimos 4 dias o contributo para o ETF das QQQs foi nulo. A AMD, praticamente a mesma coisa, né? Até era negativa. Vocês olham para a Micron e dizem, esta era aquela que estava quietinha e hoje compensou. Há umas que estão a tentar compensar, há outras que simplesmente não querem mexer. Agora, Micron é aquela que nós vamos ter baixo de olho. Principalmente quem perdeu a viagem da AMD, porque a realidade é estas. Vão haver oportunidades para todos. Todas elas, e nós andamos a falar da AMD, que está com um atraso face à Nvidia, e a realidade é essa, tem um atraso tremendo, por isso é que eu digo, eu não queria estar a fazer posições longas per se, porque uma posição longa neste momento na AMD corresponderia esquecer este pivô que está a 6% distante e olhar apenas para esta zona de suporte que está a 20%, isto está em cima da mesa, não se esqueça, como está em cima da mesa vir a esta zona, eu não queria estar a fazer isso. A Nvidia está um bocadinho melhor nesse aspecto, porquê? Porque o pivô de curto prazo seria aqui, é praticamente a mesma percentagem, não está assim tão melhor. Grande suporte é que está mais próximo, mas esta está a aproximar-se dos valores de máximos de sempre, enquanto a AMD está bastante longe. Quem é que está com um atraso enorme também? A Micron. Micron é semicondutores. Pelo que vai que, né? Temos aqui uma zona, esta é aquela que não podemos deixar fugir, pelo menos falo por mim. De resto, olhando para o resto dos indicadores que nós temos, o Russell ontem subiu cheio de força, hoje gap down, veio cá abaixo, está a ser defendido, não o deixam passar daqui, eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou desenhar a partir daqui, mas o Russell nos últimos dias não sai daqui, está a lateralizar literalmente, está a lateralizar nesta zona, eu vou meter isto aqui assim com uma cor diferente só para vocês verem, nesta zona, e depois temos esta zona também, ou seja, temos duas zonas claramente definidas, onde ela vai andar aqui aos trambolhões e nem sequer deixam entrar lá aqui, nem sequer. Tem uma gap acima, ok, mas também tem gaps abaixo. A parte chata é esta, num dia sobe 1,22, no dia a seguir cai 1,05, chegou a cair mais. VIX, continuamos sem saber o que é que a VIX quer fazer. Dólar tem estado a subir ligeiramente.
tal e qual como as taxas de juros, né? Porque os dados não foram bons, a realidade é essa, das vendas a retalho, quer dizer que as taxas de juro ah, deviam de começar a baixar, no entanto, como elas estão a subir, eu deduzo que é para fazer o canto do cisne, apesar que as nossas deduções valem muito pouco, aquilo que interessa é o que o preço faz, e para já o preço está a fazer também o tal triângulo, né? Vai que estoura aqui e vem cá para baixo, e isto não é nada. Bitcoin está quietinha, petróleo de certa forma está quietinho também. Vocês se olharem, temos aqui a Moving Average, é o ponto de interesse. A parte importante é esta: máximo ontem foi 71,72, máximo hoje foi 71,74, quer dizer que rompemos o máximo. É o princípio de uma tentativa de inversão, mesmo sendo fraquinha, né? Não batendo este mínimo, vindo cá para cima, o facto de depois apanhar a moving average poderá nos levar mais acima. No entanto, eu volto a dizer-vos isto: esta zona toda é uma zona de forte resistência. A linha é uma referência, certo? Porque se nós formos a ser honestos, aquela linha é uma referência, a zona devia ser isto tudo. 72,40 até aos 73,80, que é para apanhar este ruído todo, né? Esta zona que foi suporte, e apanhar um pouco mais aqui também é desta. Esta seria a amplitude em que basicamente ela pode andar por aqui e não quer dizer que esteja a romper nada. O petróleo, a tendência é ficar negativo, principalmente com as economias a desacelerarem. De resto, setor de energia a fazer o seguimento das quedas, setor financeiro, 3 dias consecutivos que não mexe, e o tecnológico, esse é aquele que rompeu ontem e hoje deu seguimento. Este era o tal sinal, eu creio que mencionei isso no vídeo de ontem, né? O tal sinal que coisas boas virão, pode durar pouco, mas coisas boas virão aí. Na AMD já foi. Greenvolt, vamos lá. Greenvolt rompeu a zona, chegou aqui à resistência, parou. O que é que fez hoje? Fez um gap up, ótimo. Porque é que é ótimo um gap up? Porque dá-nos a oportunidade para avaliar se devemos entrar ou não, né? A realidade é sempre essa. Um gap up depois de uma subida destas, se for seguido de quedas, dá-nos sempre a oportunidade para nós dizermos assim: olha, vou entrar se recuperar. E a realidade é essa. É que a queda que tivemos matinal, naquela está aqui, né, que fez um gap up, veio praticamente à moving average. Esta queda matinal fez um martelo. Esse martelo depois fez aqui este gap up manhoso, subiu, bateu no Bollinger Band e está a apertar. Continuamos a seguir a moving average. A oportunidade estava aqui, como é óbvio, vocês dizem: mas eu entrei aqui, seguindo as regras, estou só a subir 0,92. É mais, corresponde àquilo a que um banco vos dá num ano, num depósito a prazo, sem grande risco, não é? Portanto, porque risco existe sempre, apesar de dizerem que não tem risco. Portanto, é 1%, é o que é. A realidade agora é deixá-la seguir até ela começar a ceder. Quando ela começar a perder a moving average, tenham isso em conta. Ela está a ficar esticada? Está. Vai entrar em oversold, em overbought? Vai. Ela já fez isso várias vezes, excluindo aqui a apresentação dos resultados, mas neste dia eu chamo sempre isto a atenção, porque RSI é algo que eu olho também. Quando nós entramos, quando o RSI está alto, é um tapa na mão, é tipo, entra, mas vai com cuidado, não é? Um tapa na mão. Agora, o RSI pode subir indefinidamente. Aqui chegou até aos 86. Há alturas que quebra antes. Aqui foi nos 81, aqui foi nos 60, aqui foi nos 61. 61 não, peço desculpa. 82. 73, estava a ver os pontos errados, e aqui 81 também. Ou seja, isto tem a oportunidade para subir, não se preocupem. No entanto, estejam atentos, usem os tops, usem a vossa análise, porque é algo que é pessoal. O pivô neste momento está aqui, 6,69, é este pivô que vocês têm que ter em conta, perdendo, vou dar aqui assim a cor para azul, perdendo,
começam a olhar para o seguinte. E perdendo a moving average, já sabem, por norma vem à moving average a 50. De resto, a visão diária diz-nos o quê? Até à próxima resistência que é cá em cima. Apanha as moving averages antes, o expectável é que faça uma pausa, a tal bull flag, essa bull flag depois, se resolver positivamente, traz-nos para aqui. Se não resolver positivamente, estaremos cá para avaliar e provavelmente viremos para aqui. EDP renováveis depois de uma forte subida hoje fez em sidebar, tem nada de errado, eu não sei se ela vai apresentar resultados ou se já apresentou, eu creio que o Felipe partilhou algo, que eu até vos mencionei, salvo erro, resulta foram apresentados no dia 4, 5, pelo que aquela menção pode não ser nada. A grande questão neste momento é esta: pausa, nada de errado, a 1 hora perdemos a moving average, provavelmente suporte aqui, estamos a fazer a bull flag, né? Aquilo que eu falei antes para a green volt é o que estamos aqui a fazer, basicamente estamos a fazer a bandeira, né? E esta bandeira, que é um canal descendente, eu faço desde o início, que eu não gosto de ver isto assim. Esta bandeira, este canal descendente, neste momento é a nossa referência, ou seja, no curto prazo ela está com uma tendência claramente de queda, claramente. No entanto, aquilo que nós procuramos depois é romper, ou nem é uma nem é a outra. Esta de quedas vai acabar sempre por romper, por isso é que é um canal descendente, né? Agora, quando romper esta linha de tendência, fiquem atentos. Para já, eu ainda acho que pode ter um bocadinho mais downside, mas pode sem dúvida fazer isto, né? E depois então ver se rompe pelo sítio que é correto. Ou que é correto, não, que normalmente faz. Depois temos a EDP, visão a 1 hora, como vocês veem, está máximo mais elevado, máximo mais baixo, perdeu pivôs, vem em direção à moving average a 50, a zona de suporte está aqui, pelo menos para já está a respeitá-la, fez um novo máximo hoje, depois caiu tudo, está complexa nesse aspecto, mas de forma normalizada. Aquilo que nós vemos foi, fizemos um breakout, subimos aos zigue-zagues, caímos com gap down depois de dividendo, veio até à moving average a 200 e agora está a esbarrar na moving average a 50 e de 13. Portanto, quando ela começar a romper os 4,93, olhamos cá para cima, enquanto isso não acontecer, vai haver pressão vendedora, que é o que ela tem sentido. Quanto ao BCP, fez um gap up e basicamente manteve a bandeira. Ou seja, o mercado em si, por muito que as pessoas possam achar que os resultados foram bons, a realidade é que foram, né? Mas começando a retirar certas coisas, os resultados não são assim tão bons. É a mesma história que eu vos disser assim. Eu, o mês passado, tive um rendimento bastante interessante, mas para ter esse rendimento eu fechei uma posição que passou de negativa para positiva e ela até subiu muito mais, mas eu vendi um ativo que tinha. E por isso é que o meu rendimento, o dinheiro disponível que eu tenho aumentou bastante. Mas a realidade é esta: eu vendi um anel, eu já não tenho esse anel. Os resultados não foram muito bons. Agora, tem mais espaço para subir? Tem. A realidade é essa. BCP vai ter movimentos fortes. Porquê? Porque a queda em si, não é? Ela basicamente fez um gap up. Eu não sei se subiu inicialmente para vir até à resistência e depois começar a cair, mas a parte mais importante é esta: confluência de moving average. Temos um pivô, basicamente os 22,20, e temos outro para fazer uma viagem pelo menos até aos 23. Para já é uma consolidação, estejam atentos amanhã. Não é expectável que ela lateralize, né? Isto tudo, que ela anda aqui assim a lateralizar, isto não é expectável. Aquilo que eu acredito que muito provavelmente vai acontecer é ela ou rompe uma zona ou rompe a outra e depois faz o movimento. Eu, como não gostei dos resultados,
pela parte fundamental eu não ficava nela, confesso. Já agora Bank of America, a banca nos Estados Unidos continua muito, muito irregular, isto é visão uma hora, vocês veem queda na primeira hora, né? Fez gap up porque o Warren Buffett vendeu umas posições quaisquer e depois entrou no Bank of America, o gap up foi vendido, em todo caso, se não fosse o gap up, continuaríamos a fazer o quê? E é isto o mercado que nós temos neste momento, a tal bull flag, né? Eu acho que a banca vai ter uma boa performance, mas para já não está a ter. A realidade é essa. Para já não está a ter. Portanto, fiquem atentos. O BCP é um banco sólido, não tenham dúvidas. O mercado vale o que vale, o mercado faz movimentos, não se esqueçam, para ganhar dinheiro, não é para dizer se a empresa é boa ou se é má, é para ganhar dinheiro. Mesmo quando eles dizem que a empresa é má, o intuito deles é ganhar dinheiro, porque entraram com posições short. De resto, temos um grande suporte na zona dos 21, 40 até aos 21,60 e uma forte resistência nos 23. Galp, para já a tendência continua a ser de queda, não é? A tal bull flag está a ficar completamente estendida. E o RSI não mexe, literalmente, né? É como se estivesse a lateralizar. Não há uma divergência assim muito óbvia. Eu gosto de divergências na visão diária, porque normalmente elas resolvem mesmo para cima. Né? O preço tem estado a subir, o RSI com menos inclinação, mas também tem estado a subir. Não se esqueçam que a inclinação é só fazer isto assim e ela diminui. Mas para já não está a ter uma excelente performance, vai dar dividendo em breve também, 26 cêntimos, provavelmente vai para esta zona com o dividendo, por isso eu acho que ela vai ficar estável até lá, eu acho, no limite vem para aqui, depois dá o dividendo e fica por aqui. Tenham cuidado, é só isso que eu vos digo, porque as petrolíferas elas têm andado, né, vamos aqui olhar para, eu sei que a Petrobras tem andado a subir, ela simplesmente faz estes movimentos. Ela apresentou resultados, acabou por subir 5%, hoje estava a subir que nem uma doida, veio para baixo. Mas Exxon, forte queda, né? E se vocês olharem para a posição onde a Galp está, é, aqui a Exxon está basicamente a 4%, a 4,5% do mínimo deste ano. Oxy do mínimo deste ano para agora 4,8%. E depois vamos aqui assim à Galp. Vamos lá, Galp. E aquilo que nós vemos é a Galp do mínimo para agora são 10. E ela vai acompanhar, vocês não se esqueçam, elas acompanham-se umas às outras. A realidade é esta. Enquanto vamos usar a Chevron, enquanto a Chevron andava a tentar fazer um triângulo e ainda está a fazer o triângulo na realidade, apesar da queda de hoje, 2 e tal, a realidade é, o máximo foi feito a novembro de 2022. Vocês olham para a Galp e não fez máximo nenhum em novembro de 2022, porque 22 de novembro, está mais ou menos por aqui, ainda subiu mais, mas elas acabam por se acompanhar, não é? A realidade é essa. Portanto, tenham isso em conta, não é um ativo que eu acho que seja interessante neste momento. Nós, continua quieta, não mexe, continuamos com a zona de pivôs, é o mesmo que tínhamos falado ontem. É interessante no ponto em que está, mas não há garantia nenhuma que possa subir, nem que possa cair. Para já está oversold, está a criar uma base. Quando começar a romper, principalmente os 3,77, olhamos cá para cima para a moving average e depois vemos a reação. De resto, para já é um não é? CTTs voltou à zona de suporte numa vela que é um bearish engulfing, é extremamente feia, teve participação por parte do volume, né? Um volume elevado, tem aqui a dizer que vai dar dividendo, considerar o dividendo pelo menos para amanhã, o pagamento será sexta-feira, pelo que 12 cêntimos traria, vamos lá ver, 12 cêntimos, passa ao fecho 2, traria-nos para
a outra zona de suporte. Portanto, para já, vamos ver o que é que isto dá. Ela continua aqui paradinha, não mexe, literalmente. A queda hoje é um bocadinho feia, mas é aquela história. Quando as pessoas dizem que há muita gente que corre para os dividendos, é uma realidade. Eu não entendo porquê, mas é uma realidade. Há outros dias que ela faz o oposto e hoje não correram para os dividendos, saíram no último dia. Tão simples quanto isso. Jerónimo Martins continua a fazer escadinha, nada de muito relevante. Temos esta zona para defesa, foi onde nós fomos. Temos esta zona para resistência, é onde nós temos tido forte resistência. Vamos ver se chegamos lá. O ideal seria chegar aqui. Não se esqueçam que ela aliviou aqui por causa do dividendo, né? Se eu tirar o dividendo, vocês veem que ela já rompeu. E isto muda, não se esqueçam, a análise técnica muda completamente. Eu vou fazer novamente para vocês verem, tirando o ajuste do dividendo, nós temos isto. E temos aqui esta gap. Esta gap, aqui neste dia, ela acabou. Era aquilo que eu queria fazer na Altri, mas eu faço já nesta para vocês entenderem o esquema. Ela basicamente abriu aonde? Ela abriu aqui. E ela fechou a subir 0,64, ok? Isto foi a subida que ela teve, 0,64, entre a abertura e o fecho. Ok? Se eu tirar o ajuste, se eu ajustar para o dividendo, vocês veem que a vela é exatamente a mesma, o movimento é exatamente o mesmo, ela acabou por subir na mesma, face à abertura, 0,64, não é? A grande questão é, a gap do dividendo desapareceu. E é como se ela tivesse rompido, ok? Talvez seja isto que o Investing esteja a fazer, honestamente. Isto funciona se o dividendo aqui estiver certo, como é óbvio. De resto, estamos a zona de suporte, a zona de resistência é ali. Com ou sem ajuste de dividendo, não se esqueçam, zona de suporte na mesma, não é por aí. Claro, esta resistência não está aqui, porque seria esta parte aqui, mas a zona de suporte mantém-se por estar acima. Portanto, estejam atentos ao movimento, eu acho que ela vai ficar muito, muito interessante quando romper os 23,14. Até lá, estamos com mínimos mais elevados e na zona de suporte e máximos mais baixos. Sonei também está recuperado o dividendo, já chegou à moving average e agora vamos ver o que é que ela faz nos próximos dias. O cenário bearish é ela fazer uma lateralização e voltar aos 0,96, não é? Esse é o cenário bearish. O cenário bullish é romper e continuar a ir até aos 1 euro. Uma hora, vocês veem que a escadinha é bastante irregular. Portanto, tenham isso em conta. Bollinger Bands estão a apertar. É um potencial. De resto, não, ela também não mexe assim tanto quanto isso. Mas temos uma forte resistência aqui, forte. Vocês veem sempre que chegava à moving average, caía, rompia, não ganhava suporte, caía outra vez. Portanto, olhem para a moving average caso ela suba e vejam a reação. De resto, Altri, face à abertura até caiu. A Altri não subiu 3%, de forma alguma. Não sei por carga d'água é que, mesmo assim, o Investing diz que subiu, não é? Enfim, vale o que vale. Já agora vamos ver a abertura em si. Eu tenho curiosidade para ver os primeiros 5 minutos, porque é aquela coisa. Eu tenho-vos falado nestes dias que existe volume, usem o time frame a 5 minutos, como é óbvio. Os primeiros minutos são loucos. São, eu não ponho isso em causa. Vocês veem, só o primeiro minuto, os primeiros 5 minutos, aliás, a amplitude foi de 3%, que correspondeu à meia hora seguinte, basicamente, né? Basicamente. A questão é, quando é que nós vamos ficar bullish? Quando ela romper a moving average. Ela uma vez rompeu a moving average? Não. Só quando ela começou a lateralizar é que rompeu. Muita gente vendeu. Muita gente. Não houve uma grande recuperação. Houve uma grande recuperação na abertura, principalmente quando ela veio aqui a esta zona, mas de resto não houve grande recuperação. O grande ganho era quem apostou na abertura, vamos lá ver, a abertura 4,18, quem apostou na abertura
até o primeiro sinal de que as coisas estavam completamente tramadas, no mínimo tinha que fazer 0,5%. No mínimo. Aqui tínhamos que começar a dizer: ok, estou fora. No mínimo. Até ao máximo ela subiu 4%. É um facto. Quando ela começa a perder pelo menos este topo, não se esqueçam, vocês estavam a fazer um day trade, vocês não estavam a fazer um swing para os próximos dias. Se era essa a lógica, vocês veem esta paragem aqui, né? Estas duas velas em que ela parou, veem esta e fazem a saída aqui, cortam-na aqui, tem que ser. E fazem o dia e vão-se embora. É tão simples quanto isso. Claro, nós temos sempre a tendência a dizer que eu vou entrar longo e ficamos longo e depois foi-se. Mas, queria meter aqui a uma hora. O que é que vamos ter nos próximos dias? Eu acho que ela vai lateralizar à espera da moving average e depois nós vamos ver a reação. Ela pode, no limite, fazer isto, apanhar a moving average, descer, voltar a esta zona de suporte dos 409 e depois potencialmente voltar lá para cima. Eu vou-vos dar um exemplo, né? Aquela que eu tenho em phase, terei cedo demais, é um facto. Paciência, mas é a mesma história, né? Lateraliza, fica à espera da moving average, rejeita, afunda um bocadinho mais até que começa a triturá-lo aos poucos, como é óbvio, completamente errática. Porquê? Porque ela perde a moving average, bem mais abaixo, perde a moving average, bem mais abaixo e depois volta. Está a perder a moving average, potencialmente amanhã fecha esta gap, que seria terrível, né? Porque eu hoje ainda estou positivo, acho eu, não tenho a certeza, mas tendo em conta o meu histórico, eu não vou vender, eu vou ficar à espera e se as coisas correrem mal, paciência. Esta é aquela que eu quero mesmo entrar longo e não vou ficar preocupado se as coisas correrem mal, sou honesto. Vou ficar preocupado se as coisas correrem pessimamente mal, ela andar por aqui, mas aí já é tarde demais. A realidade é essa. No entanto, aquilo que eu vos queria dizer era isto. É a mesma coisa, né? Moving average, rejeitou. Ok. Não é garantido que elas rejeitam. Vamos ver aqui, por exemplo, sei lá, creio que a Amazon quando apresentou resultados deu um trambolhão. Não, ela rejeitou também. Rejeitou, caiu. Por norma é o que acontece. Literalmente, por norma, quando temos um gap down muito forte, seja motivado por resultados ou notícias, seja o que for, elas caem, elas vão rejeitar a moving average e fazemos uma perninha mais abaixo. É pacífico. Já agora Disney apresentou resultados e eles não foram bons, né? É a mesma história. Estão a ver, ela faz sempre aquela curvinha, né? E depois volta para baixo, foi à moving average, rejeitou novamente. A próxima viagem até à moving average, pelo menos nós temos aqui aquilo que eu chamo o ponto fulcral de entrada. O ponto fulcral de entrada é quando ela fechar aqui acima dos 92, 98 e aproveitamos a viagem até aos 102. Isto são mais de 10%, como é óbvio. Não se esqueçam, 10% de 100 ou 10% de 1000 continua a ser 10%. Tenham em conta as comissões, que é para depois não acontecer como me aconteceu a mim quando fechei a Shopify. Aquilo que eu ganhei praticamente cobriu foi as comissões, não é? Mas a grande questão é, esta é o potencial. Se nós tivermos paciência, damos tempo, como é óbvio, há umas que caem e recuperam logo, ou seja, abrem aqui e simplesmente vão para cima. Essas têm outra particularidade, mas a resistência dela está aqui nos 96, 65. Ela bateria aqui com toda a certeza e daria tempo para avaliar se é para continuar a subir ou não. Portanto, Altri, usem isso. Eu olharia para a moving average, nada mais. O resto é ruído. Como é óbvio, temos um ponto em que vocês podem começar a ficar mais empolgados? Sim. Esse ponto é, sem dúvida, romper os 4,15, 4,16, começando a romper, é olhar para a moving average e dizer assim, pelo menos existe este potencial, né? Mais ou menos aqui assim, existe este potencial, pelo menos 3%. Quanto é que eu estou apostado em abdicar? 2,67 é 1 para 1, vale a pena? Vocês é que sabem. A grande questão é esta: se vocês acreditarem na cotada, o meu conselho é só um:
esperam, olha, estabilizou, fazer uma entrada agora, sabendo que o mais certo é isto acontecer. Mesmo que ela suba, mesmo que ela venha para aqui, isto é o mais certo. Ela vai estabilizar outra vez, depois vai voltar para aqui e depois vai tentar romper. E isto é o mais certo de acontecer nos próximos tempos. E a vossa entrada seria basicamente no mesmo ponto, potencialmente, a maior parte das vezes não é, mais abaixo. Tenham paciência e façam trades diárias, metam stop losses e pontos de venda e não fiquem aborrecidos se vendi aqui ela subiu mais. Ah, eu costumo dizer, os bons negócios não é quando nós, passado uma semana, ainda estamos satisfeitos. Os bons negócios é quando nós dizemos sim ou não àquilo que nos aparece. E se eu queria ganhar X, não é? É como os salários. Se eu quero ganhar X, eu não devia ficar incomodado da pessoa que está a fazer exatamente o mesmo que eu estar a ganhar mais 10% do que eu. E isso incomoda-me, nós somos seres humanos, mas eu aceitei aquelas condições e não é só porque os outros são mais afortunados, digamos, do que eu, que eu tenho que ficar aborrecido. Eu tenho é que tentar fechar essa gap. Isso sim, fechar essa gap. Agora, ficar insatisfeito e baixar a minha produtividade por causa disso, não. Não, honestamente, não é assim que eu penso. Portanto, se eu me predispus a ganhar 3%, se os ganhar, ótimo, era aquilo que eu queria. Ah, como é óbvio, vendam uma parte, não vendam a totalidade, porque vender a totalidade, como vocês têm visto, depois deixam-vos de fora de participar em potenciais subidas. Quanto à Navigator, ela acompanhou um movimento inicial de vai lá para cima, né, de recuperação, máximo mais baixo para já, fez um gap up. O movimento foi bom. E vocês estão a ver, é uma escadinha chata, é uma bull flag, esta amplitude que está aqui ainda é bastante elevada, não é? Mas para já o que ela está a fazer, enquanto não perder a escadinha, nada a dizer. Enquanto não perder o pivô, nada a dizer. Abaixo do pivô temos a gap, se perder esta zona dos 3,43 com folga, como é óbvio, é preciso dar sempre um bocadinho de folga. Vocês não podem estar a dizer que ela está bearish, ela está a consolidar depois de uma subida de basicamente só na primeira hora, né, ela chegou a estar a subir 2% e está a consolidar. Não está a fazer exatamente isto. Portanto, para já, aquilo que eu diria é que as coisas para já não têm nada de especial, no limite podem fazer isto assim, porque a realidade é que os máximos são mais baixos, ela não está assim extremamente bullish, mas no limite também podem fazer isto assim e dizer para já os mínimos são mais elevados. Portanto, vamos ver, dar espaço, esta zona de consolidação é importante, isto é um breakout, não é? É um breakout, esta zona de consolidação é importante, se ela vier aqui, avaliar se fica interessante entrar ou não. Para já, eu acho que ela está a fazer uma pausa, mas não acontece aqui com o Motengil, né? Com tanto vai e vem, hoje fez uma pausa como deve ser. Esta é a pausa. Pronto, neste momento, esta é a pausa que nós temos. Tivemos um trambolhão enorme, mais de 10% e recuperou metade, outro trambolhão, mais 5% de queda e recuperou praticamente tudo. Hoje ela caiu, mas basicamente é uma inside bar no meio destas quedas todas, né? Tanto que aquilo que está aqui em cima da mesa não mudou. Basicamente isto veio para aqui, isto veio para aqui. Basicamente, continuamos assim, não mudou. Máximos são mais baixos, mas os mínimos são mais elevados. Vocês podem fazer isto assim e dizer, ela está num triângulo. Mas com o tipo de movimento que ela faz, o triângulo pode não ter muito significado. Vocês vejam que esta última hora, ou tirando a do leilão, né, a hora anterior, ela movimentou 16 mil ações ao preço a que está. Isto dá mais ou menos que 35 mil euros. Enfim, portanto, tenham isso em conta. De resto, não mudou nada e a REN subiu 1%. Rompeu aqui esta zona, isto é interessante. Recuperação por parte do dividendo, né? Recuperação, pausa,
Hoje está a voltar para onde? Para a zona de resistência, vai ter uma zona de resistência forte nos 2,60, ela não é de se mexer muito, vamos ver se ela chega aqui. Para já, olhar para a Moving Average, a 1 hora, Moving Average que está a servir de resistência é de 50, é expectável que venha aqui verificar se tem suporte, pelo menos nos 2,55, se começar a ter suporte ela volta para cima, rompe aqui e vocês depois aproveitam a viagem dos 2,57,5, 2,58 até aos 2,61. É 1,5%. Que é isto que poderá acontecer. Apanhar até a moving average e tudo. De resto, dos Estados Unidos, rapidamente não vale a pena estarmos a perder muito tempo. Porquê? Porque se vocês olharem para o portfólio, primeiro, já agora, vamos ver, está a recuperar, não é? Está a recuperar. É o que tem acontecido nestes últimos dias. Tem sido, como é que eu ia dizer? Tem sido estúpido, no sentido em que se nós entrássemos, não é? Num dia, chegava ao final do dia e dizia assim, vou embora, saí fora. Esperávamos, no dia a seguir, esperávamos após a primeira hora, entrávamos e ganhávamos dinheiro outra vez. Porque basicamente é isto que ela tem feito. Ganhávamos dinheiro outra vez. Estes são os movimentos que ela anda a fazer hoje. Pressão de venda enorme, não há seguimento. Vai haver pressão de compra, mas vamos ficar dentro da Doji, provavelmente. É isto que tem acontecido. Vejam, gap up, venda, 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 estabilizou, 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 2 últimas horas subiu. Dia a seguir, gap up, venda, mas lá começou a recuperar. Hoje, gap down, fechou a gap, voltou para baixo, recuperou. Isto tudo na mesma hora. Depois abriu, caiu, subiu, abriu, caiu, subiu. Para já está aqui assim aos S. As tecnológicas estão a ir para já, lentamente, mas estão a ir. O Russell, depois de um trambolhão, está a estabilizar, portanto não há assim muita informação a dar-vos, não há muita mudança do critério, o critério mantém-se, é exatamente igual ao dos dias anteriores, não mudou muito. A AMD fez breakout de facto, não há discussão nenhuma. A AMD fez um breakout, a AMD está bullish. Havia a tal contagem bearish de vir mais ou menos aqui para esta zona, mas atenção, só o valor é que era bearish. A contagem em si mantinha-se bullish. Essa possibilidade esteve em cima da mesa, sem dúvida, mas quando ela reagiu aqui, começou a subir. Eu ontem disse, né, eu não apanhava estas duas subidas fortes, não apanhava, né, desde aqui do fundo, porque eu não iria arriscar exatamente naquele ponto. Apesar de ser a moving average a 13, eu não iria arriscar aí, eu iria esperar, mas eu creio que foi na altura que estava a fazer o vídeo, disse-vos, e se eu tivesse o capital eu entrava. Ela desacelerou bastante até ao final do dia, mas sempre a subir, desacelerou bastante e depois hoje, assim do nada, simplesmente rompeu, está a ir, a RSI está basicamente nos 78, é indiferente. Agora, a grande questão é, aquilo que nós queríamos hoje era ver uma consolidação, não houve. Rompeu hoje, principalmente esta zona e esta zona. No limite faz isto. No limite. Se há uma queda de 4%, pode não acontecer. Para já está a fazer uma bear flag, aqui estava a fazer uma bear flag. Vamos olhar para o próximo ponto de resistência. E o próximo ponto de resistência nós temos que recuar bastante. Aquilo que nós vemos é que começa mais ou menos aqui assim nesta zona. Porque é que eu meti esta vela aqui para apanhar esta vela não, esta linha aqui, vamos puxá-la só um bocadinho para baixo. E puxando um bocadinho para baixo, só para verem, para entenderem aquilo que eu estou a tentar fazer, não é? Há uma zona de suporte, depois fica aqui com um pouco de ruído, uma amplitude até aos 109. Este 109 é uma zona de forte suporte, forte resistência, e essa é a parte que nos interessa, para aquilo que nós estamos aqui a analisar. 109, né? É uma amplitude. Não precisa ser exatamente os 109,90. Isto está em cima da mesa, pelo menos para já. Pode nem fazer isso, pode fazer isto. No curto prazo é aquilo que eu acho que ela poderá fazer. A Nvidia, ela vai ter a apresentação de resultados só no final de maio, pelo que vai acabar por fazer o mesmo, não é? 302 é o target seguinte. Sophie, a Firm,
Vou meter isto na visão diária, que é melhor para nós vermos. A Sophie, a Firm, para já está tudo meh. Literalmente meh. Uma caiu, não se esqueçam. Ontem este gap down deveu-se ao tal downgrade que ela teve. A outra não caiu, mas em sidebar, Upstart, ontem eu já entendi o que era aquela notícia. Aquela notícia basicamente dizia que a Sophie iria ser a plataforma escolhida, ou lá o que é, para um contrato no valor de 5 bilhões, e não se esqueçam, 5 bilhões de empréstimos, não é de vendas por parte da Upstart. Em todo caso, teve uma subida fantástica, hoje está a consolidar, é uma consolidação de 6%, mas até o ponto onde ela mexeu, não havia assim muito a dizer, né? Assim como a resistência. Portanto, para já, meh. Um, Palantir, depois de ter recuperado um gap down, está a fazer pausa. A maior parte delas estão assim. A realidade é esta a QuantumScape está a dar sinal que quer vir mais abaixo. A Lucid, enquanto não perder esta zona, não vem aqui a esta zona, mas anda por aqui. O mesmo acontece com Rivian. A Rivian, depois dos resultados, subiu, está a estabilizar. A Tesla hoje tem o dia do investidor. Eu já vos tinha dito que ia haver, eu pensava que era em junho, ou pelo menos próximo do final do mês de maio, que era o dia, eles chamam outro, eles não chamam dia do investidor, eles chamam dia da tecnologia, uma coisa assim. Foi quando eles apresentaram aquilo do robô, o Optimus, por exemplo, o Starlink, também foi uma apresentação assim, que é dos satélites de internet, né? O Neuralink, que é o tal mecanismo que fica ligado ao cérebro e que basicamente é uma forma de compreender melhor o ser humano e depois também fazer, como é que era, as pessoas começaram a levar aquilo para o mal, que era metemos o chip e viramos robôs. Na realidade não, a maior parte das próteses para as pessoas que são amputadas, o nosso cérebro continua a assumir, né? Se eu perdi um braço, o meu cérebro continua a assumir que o meu braço está lá e continua a dar ordens. Só como eu não tenho braço, não mexe. Então a maior parte das próteses uh, têm chips ligados ao cérebro e que basicamente depois comanda a prótese. Mas a Neuralink aquilo que quer fazer é não ser invasivo e fazer basicamente o mesmo. É uma coisa mais complexa que isto. De resto, hoje está a subir ligeiramente na especial. As chinesas, eu creio que o Hang Seng até acabou a subir. Não sei porque é que as EVs estão todas em queda, mas a realidade é que estão todas em queda, seja chinesa, seja do raio que elas foram. Mas para já a Expep está a fazer uma boa recuperação, ela vai ter resultados em breve, vale o que vale. A NIO perdeu as zonas de suporte, enfim, pelo menos está a tentar recuperar, mas não está a ficar muito bonita, não é? Eu ontem foi daquelas que eu mais valia ter comprado meia dúzia da AMD, mas né, eu comprei aqui e ela até abriu ligeiramente acima, mas por aí abaixo. Para já está a tentar recuperar, mas sem grande noção. A Shopify continua a fazer consolidação. Esta consolidação creio que está na Moving Average a 50, é isso. Para já está a fazer esta consolidação. Vamos estar atentos, porque ela pode cair mais, principalmente para esta zona. Google rompeu, era a zona de balanço, não era? Diziam que daqui vem cá para baixo temos aqui uma gap. O que é que ela fez? Rompeu a Amazon. Era praticamente a mesma coisa. Tínhamos ali uma zona de balanço. Essa zona de balanço não ia romper. Não só foi lá na primeira hora como fechou acima e já fechou a gap. Como é óbvio. Agora, pode começar a cair? Pode, principalmente porque para já temos uma divergência, né? Preço a subir, RSI a cair. Aquilo que eu vos digo é estas divergências valem zero. E porquê é que elas valem zero? Porque é óbvio que ela vai corrigir, mas se vocês olharem para a AMD, também era óbvio que ela ia corrigir, porque ela estava a subir muito, ela estava overbought, não é? E a primeira hora ela deu um salto enorme, só na primeira hora ela subiu 4,5.
e o RSI não subiu assim tanto, né? Passou dos 61 para os 75. Mas a realidade é esta. ahm, Vale pouco, temos divergências, devemos estar conscientes disso. Poderá haver uma consolidação e simplesmente continuar. De resto, devemos estar atentos à Micron, acho que é interessante. Intel, acho que também é interessante, apesar de vocês dizerem, mas a tendência de queda não é assim muito bonito. Não, é um facto, mas ela está a responder da forma que nós queríamos, né? Rejeição, rejeição, rompeu. Vai rejeitar aonde? Moving average a 50. Volta a testar suporte aonde? Moving average a 13. E agora está à espera. Portanto, deixamos já em cima da mesa, para quem não acompanhava, 2%. O potencial é pelo menos vir para esta zona de confusão, são 5%. Estar atentos, não muito otimistas quando começar a romper a linha de tendência. Mas de resto é isto. A Apple não está a mexer, está aqui presa. A Microsoft está a romper timidamente, continua a fazer uma bear flag muito alongada. A Meta também, tudo muito igual, né? Elas não mexem. Elas deixam para as outras andarem a subir, quando as outras deixarem de subir, sobem estas. Pelo menos para já é esse o guião, não é garantido, né? Já agora a CCL está a fazer um bom movimento, e a American Airlines, de certa forma, também a rejeição é na de 100, enquanto a CCL rejeitou a de 200. Está a imprimir um máximo mais baixo, mas os mínimos continuam a ser mais elevados, e a zona é bastante interessante. E depois temos a banca, que eu acho que devemos estar de olho na banca, mas para já não devemos estar super interessados na banca. Não é? Esta zona aqui entre os 27 e os 28 não é assim muito interessante. Vocês olham para o Wells Fargo, é praticamente a mesma coisa, a amplitude é um bocadinho maior, mas é praticamente a mesma coisa. Atentos. A JD, creio que apresentou resultados há uns dias. A JD, não se esqueçam, é retalho online, tipo a Amazon, digamos assim, tipo Baba, só que a Baba é mais centrada em retalho profissional. Ela apresentou resultados, subiu, depois caiu, anda por aqui sem grande movimento. Baba a mesma coisa, vai apresentar resultados quinta-feira, por isso cuidado. Pinduoduo a mesma coisa. As chinesas estão interessantes, simplesmente o movimento delas é, vá-se lá entender, né? É tão simples quanto isso. Só para vocês terem uma ideia, e vou terminar o vídeo por aqui, pelo que se puderem deixem o like. Se vocês tiverem uma ideia aqui, a Xpeng, eu vou meter aqui assim uma hora, vamos meter o Extender. A Xpeng no pre-market era aquela que estava aqui mais, literalmente. Ou seja, isto foi o fecho, e ela basicamente chegou a estar a cair 4%, abriu a cair 2% e furou o tal mínimo, depois voltou para cima. Ou seja, furou o mínimo do pre-market e não teve seguimento. É bullish, mas não é, né? Às vezes olham para a NIO não fez nada disso, de certa forma. A NIO fechou basicamente aqui, né? Mais ou menos aqui, assim, alguns. No pre-market foi na abertura, porque ela no pre-market foi só 1,82. E depois na abertura deu este trambolhão todo, literalmente. Um trambolhão enorme. Ahm, Enfim, estas são as chinesas. Tenham isso em conta, tenham cuidado se não tiverem disponíveis para estes trambolhões, não vale a pena. E a NIO aquilo que está a querer dizer neste momento é que vai perder esta zona e vai fechar aqui a gap. Tem que avaliar se vale a pena ficar nela ou não. Eu não comprei muitas ações, mas como diz o outro, e se ela fechar a gap e continua, né? Veremos. Bons negócios a todos, até amanhã, e boa sorte nas vossas análises.